Abra sua Bíblia, Deuteronômio 28, versículo 1. Deus é bom. Deus é muito bom. Diz a palavra de Deus no capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que tremendo, queridos, essa palavra. E serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu quero compartilhar uma palavra sobre o valor da obediência. O valor da obediência. Nem sempre é fácil obedecer, não é verdade? Nem sempre. Há momentos que Deus pede para fazer algo que é contrário à nossa vontade, contrário ao que nós estamos sentindo, contrário ao que nós imaginamos que é melhor para nós. Nós estamos querendo pegar esse caminho, Deus está falando para pegar o outro, mas parece que aqui é tão melhor. E obedecer significa confiar em Deus, mesmo quando nós não conseguimos enxergar lá na frente, mesmo quando nós não estamos vendo o resultado, queridos. Então, fé é entender e compreender que eu não entendo tudo, mas confio naquele que pode todas as coisas. Fé é isso. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu tenho um Deus que conhece todas as coisas. Muitas vezes nós queremos primeiro compreender, para depois obedecer. A maioria de nós somos assim. Queremos compreender para depois obedecer. E nós vamos ver, querido, que frequentemente Deus chama para obedecer e depois, então, nós vamos compreender. Só depois nós vamos entender. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro do meu irmão mais velho. Um camarada que tinha uma capacidade de obedecer cegamente, que era uma coisa assim impressionante, impressionante. Bem diferente de mim. Eu sempre falava, Deus, me explica melhor isso tudo. E a maioria de nós somos assim, queremos compreender para depois obedecer. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia e obedeceu. Ele ouviu uma palavra de Deus dizendo, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele saiu, esperando que Deus mostrasse essa terra. Noé construiu uma arca. Nunca tinha chovido na terra. E Deus falou que ia mandar chuva, que ia mandar muita água de baixo, de cima, de todo lado, e que precisava construir uma arca. E ele não fez a arca num dia e ficou no outro dia esperando. Ele passou décadas fazendo essa arca. E continuava crendo, quando todo mundo chamando que ele estava louco. Que louco, esse cara nunca foi normal, agora piorou de vez. Mas ele recebeu uma palavra e ele obedeceu antes de ver a chuva. Nunca tinha visto chuva. Interessante, queridos. Pedro lançou as redes, pescador experiente. Sabia que o mar não estava para peixe, mas tinha tentado muito. A noite toda, tentou bastante. E nada. E de repente Jesus chega e dá uma palavra, volta ao alto mar. Joga do outro lado. Ele obedeceu. O valor da obediência. O que nós percebemos nesses casos, queridos, que todos obedeceram antes de ver resultado. Não tinha resultado nenhum. Então a pergunta é, você está disposto a obedecer, mesmo quando você não entende? Mesmo que o caminho está completamente desconhecido, mas você recebeu uma palavra para obedecer, está disposto a obedecer?
Porque é esse andar em obediência que vai mostrar resultados incríveis de Deus. E obedecer, queridos, é uma expressão de amor. Obedecer a Deus é uma expressão de amor. Jesus disse em João 14,15: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Se eu não guardo o mandamento, se eu não obedeço princípios, que nível de amor é esse? Que nível de relacionamento é esse? Se eu não guardo os mandamentos, se eu não coloco os princípios em obediência, se eu sei o que a palavra diz, mas continuo fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Se a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, todas as vezes que eu não cuido do templo, estou em desobediência. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Entende isso, queridos? Então, quem ama, procura agradar. Quem ama, confia e procura obedecer. É isso que a Bíblia diz. Então, quem reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, entende que os mandamentos de Deus, os estatutos, os princípios de Deus, existem não para destruir a sua vida, mas para te dar vida. E vida abundante. E vida plena. Muito melhor do que fazer do meu jeito, da minha maneira, da hora que eu quero, do jeito que eu quero. É vida plena. É vida abundante. E isso não tem a ver, querido, com prosperidade financeira, mas tem também. Não tem a ver com viver feliz do meu jeito, mas viver feliz, pleno, da forma que Deus planejou, em todas as áreas, em todas as coisas. Então ele pede obediência, porque ele conhece o caminho. Se obedecer, ele sabe onde vai dar. Nós não enxergamos, mas ele enxerga. Ele sabe onde vai dar quando obedecemos. Então, se Deus te disser perdoe, perdoe. Porque ele sabe que quem não perdoa está preso em emoções negativas. Se Deus te dizer afasta do pecado, ele sabe que aquilo que parece ser prazeroso, está te dando alegria, não vai dar bom lá na frente. Então, se ele te pediu para afastar do pecado, afaste. Se ele te diz espere, é porque ele sabe que é hora de esperar, não é hora de avançar. Ele sabe que essas portas abertas, talvez, se você entrar antes do tempo, não vai dar bom. Não vai dar bom. Portas abertas antes do tempo se transformam em grandes problemas. Nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Nem todo caminho que parece lindo e perfeito é Deus que abriu. Não é, queridos. Agora, se Deus diz vá, vá. Porque Ele conhece o caminho à frente, Ele sabe que vai dar bom. Qual o valor da obediência para você? Obedecer é confiar quando nós não estamos entendendo. Uma das maiores dificuldades nossa em obediência é que nós queremos explicações. Ou será que só eu que sou assim? Estou sempre perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus está permitindo isso? Já perguntou? Por que eu tenho que esperar? Por que eu preciso abrir mão? Por que esse caminho? Por que não aquele? Deus sempre responde todas as perguntas. Pode ter certeza. Às vezes você está passando por um deserto e parece que Deus não está falando nada. Está demorando para responder. Mas Ele sempre responde, amém? Ele sempre responde. Se nós decidimos parar para ouvir, nós vamos ver que Ele responde. E às vezes a resposta de Deus é, deixa comigo, confia em mim, espera, continua esperando. Nem sempre é o que a gente quer. Provérbios no capítulo 3, versículo 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento.
Ele diz: não confie na sua vida, não confie na sua segurança, não confie nas suas decisões, não te estribe na sua inteligência, no seu conhecimento, mas confia de todo o coração no Senhor. Confia nele, ele tem o melhor, queridos. Ele sempre tem o melhor. Existe uma dimensão da fé que começa quando termina a nossa necessidade de controlar. Quando eu abro mão do controle e decido confiar, as coisas acontecem. Eu já testemunhei aqui, mas eu estou lembrando agora disso. Correndo com o documento da Elô, porque senão ela não ia conseguir fazer o estágio. E já tinha passado vários meses, e tenta de uma forma e tenta de outra, e eu corro, eu ligo, eu vou atrás. O Rômulo e o Felipe, que está aqui mais comigo no dia a dia, sabem como eu fico tentando fazer um não, não é não para mim. Eu vou para cima. Só que muitas vezes não é para ir para cima, é para confiar. E no dia que eu abri mão, eu quase choro na rua quando eu saí do cartório e vi que não ia conseguir resolver. E se não resolvesse naquela semana, ela não ia conseguir fazer o estágio nesse semestre. Eu falei: Deus, eu entrego, eu desisto. Eu fiz de tudo, o Senhor sabe que eu não fui mole, o Senhor sabe que eu não fui vagaroso. Eu tentei, Senhor, eu tentei, eu liguei, eu fui atrás, fui para Cornélio, quebrei a cara. Eu fiz de tudo, eu desisto. Se o Senhor não entrar nessa situação, ela não começa o estágio esse semestre. Chega em casa, dá uns 15 minutos, o cartório me liga, de Cornélio, que tinha que mandar um não para Rolândia, para o cartório de Rolândia, me liga. Já encaminhei para sua filha assinar, verifica se ela recebeu. Eu ligo para a Elô: pai, acabei de ver, assinei e já mandei para ela. Voltei e liguei para o cartório: ela já mandou, já recebi aqui, já estou concluindo. Era só porque não queria fazer. E talvez o próprio Deus permitiu para me ensinar que às vezes não é correr, é descansar, que Ele faz em meia hora o que eu não consegui em 6 meses. Deus é lindo demais, queridos, demais, demais, demais. E às vezes o que Ele está pedindo para nós é: confia em mim, para com a correria, entrega, confia, descansa. Mas se você é que nem eu, que gosta de correr, de tentar resolver, às vezes nós entramos em batalhas que Deus não mandou. Entramos em correria que Deus não pediu. E quando a gente decide confiar, a gente experimenta coisas incríveis desse Deus que pode fazer muito, muito além do que a gente precisa. Eu não preciso conhecer todo o caminho. Eu só preciso dar o primeiro passo. Não precisamos conhecer todo o caminho, queridos. É só dar o primeiro passo. Se é a água, não precisa não. Eu tenho água aqui. Não é água? Mas eu tenho água aqui, irmão. Eu já trouxe. Ah, a mesinha, entendi. Obrigado, irmão. Obrigadão, viu? Aí, evita eu ficar flexionando o joelho, que eu não estou com esse poder todo. Nós não precisamos conhecer todo o caminho. Precisamos ter coragem de dar o primeiro passo. E Deus sempre abençoa, queridos. Deus sempre abençoa quando nós decidimos confiar. Eu só preciso conhecer quem está me guiando. Você só precisa conhecer quem está te conduzindo. E confiar, queridos, a obediência exige renúncia. Muitas vezes significa dizer não à nossa vontade. Significa dizer não aos nossos sentimentos. Significa dizer não àquilo que eu já abracei. E Deus disse não. Jesus ensinou de uma forma tremenda sobre a obediência, o valor da obediência. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e
siga-me. Diga, a obediência tem um preço. A obediência tem um preço. E não é pequeno. Não é pequeno. Porque se envolve abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do caminho, do que eu quero. Se envolve isso, tem preço. E não é barato. Às vezes é o preço de uma amizade que Deus está pedindo para você cortar. Porque não é boa para você. Às vezes o preço é um relacionamento que Deus está dizendo não e você está insistindo. Um hábito que você tem que mudar. Uma oportunidade que apareceu e você acha que é de Deus e não é. Porque toda porta que se abre, que me afasta de Deus, não foi Deus que abriu. As portas que aparentemente se abrem e que me afasta de Deus, não foi de Deus. Simples assim. Uma atitude que eu tenho que mudar. Uma palavra que eu gostaria de dizer, uma vingança que eu queria fazer. Gente, como eu lutei para vingar primeiro, antes de perdoar. Meu pai e a professora. Quem é mais velho já ouviu esse testemunho aqui. Jesus começou a fazer uma cura interior em mim, mudar minha mente, me mudar. Eu li a Bíblia dia e noite, eu estava... E ele falava, e teu pai? Eu falei, não, ainda também já é demais, tudo tem limite. E aquela professora, não, eu vou atropelar ela. Ela vai estar idosa, caminhando, um carro desgoverna, normal, né? Sonhava em atropelar ela. Várias vezes sonhei atropelando ela. Gente, foram 3 meses para eu chorando abrir mão da vingança. Foram 3 meses. Então, Deus, eu não consigo. E Deus falou, você consegue, você pode falar, eu perdoo, eu decido perdoar. Mas foi difícil. Mas foi maravilhoso quando eu consegui declarar, eu perdoo em nome de Jesus. Eu disse, Espírito Santo, eu nunca vou conseguir perdoar sozinho. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. E eu comecei a falar, eu perdoo. E eu consegui perdoar meu pai, consegui perdoar aquela professora. E eu pude falar sobre isso para ela, porque ela voltou da aula, ela aprontou comigo no 3º ano do Fundamental 1, que a galera mais nova entende. Vou falar agora para os mais velhos. O 3º ano do primário. E aí ela voltou da aula para mim na faculdade. E eu pude falar que te odiei pra caramba. Mas é porque eu recebi Jesus que eu te perdoei, pude testemunhar para ela. Sabe, queridos, obedecer exige renúncia de um desejo pessoal, de um pecado secreto. Sabe que nem tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos. Nem tudo que nós queremos, nós precisamos. Eu queria vingança, eu não precisava disso. Foi muito lindo ter perdoado, abraçar meu pai, pedir perdão para ele, porque cresci desobedecendo, cresci sendo muito rebelde com ele. Foi tremendo. Foi maravilhoso o que eu senti, queridos. A Bíblia diz que o ódio, a falta de perdão, cria raízes de amargura em nós. Eu senti desligando assim, desligando. Eu senti quando saiu pela minha boca, uma coisa impressionante. E de repente eu me senti leve, sem fardo, sem peso. E depois de muitos anos, dos 7 para 8, eu estava com 20, comecei a pensar no meu pai com carinho. Falei, puxa, é um baita de um cara. Meus tios têm amantes, meu pai sempre foi fiel, a gente nunca ouviu nada a respeito. Um dos meus tios bate na minha tia, meu pai nunca foi agressivo com ninguém, nem com a mãe, nem com a gente. E eu comecei a dar valor em tanta coisa que às vezes você não valoriza. Porque quando você está odiando, você só vê defeito, só vê falha. Mas eu comecei a ver tantas qualidades. Trabalhador. O cara trabalha em 3, 4 lugares. É corretor de imóveis, planta e vende, faz coisa. Meu Deus, como ele trabalha. Dia e noite trabalhando. E você começa a ver qualidades só depois que você perdoa. Porque quando você está odiando, você só vê defeito,
só vê falha. Então, nem toda porta é uma porta de Deus, queridos. Por isso a importância da gente crescer espiritualmente, ter maturidade, aprender a dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a sua. A dele é perfeita, a dele é boa, a dele é agradável, a Bíblia diz. Amém? Então, Deus observa, queridos, a nossa obediência nas pequenas coisas, coisas muito pequenas. Às vezes nós ficamos esperando grandes oportunidades para demonstrar fidelidade a Deus. Mas Deus quer a nossa obediência nas pequenas coisas, no dia a dia. Coisas simples. Deus trabalha primeiro em pequenas decisões, pequenas escolhas. Porque não é tão difícil fazer grandes sacrifícios. Parece que o pequeno é mais difícil. O do dia a dia. É difícil obedecer diariamente. Escolher a verdade quando mentir seria muito conveniente. É coisa do dia a dia. É permanecer fiel quando ninguém está olhando, ninguém está vendo. É controlar a língua quando nós estamos feridos. É perdoar quando ainda está doendo. Pequenas coisas. É permanecer firme quando não tem ninguém aplaudindo. É fazer o certo quando fazer o errado parece mais vantajoso. É obediência cotidiana, queridos, no dia a dia, que vai nos preparar para grandes responsabilidades. Obediência no dia a dia, nas pequenas coisas. O valor da obediência. Deus está esperando de mim, de você, obediência no particular, no secreto, no dia a dia, nas pequenas coisas. Quando eu não aprendo a obedecer nas pequenas coisas, provavelmente não vou estar preparado para administrar grandes bênçãos. Se eu não estou preparado para obedecer nas pequenas coisas. O que esse texto que nós lemos em Deuteronômio nos mostra, queridos, é que a obediência produz fruto. Depois lê todo o capítulo, ou primeira parte do capítulo, leia. Não, leia a segunda também, para ver o que a desobediência produz. Mas a obediência produz frutos, é o que a Bíblia diz. E isso é maravilhoso, queridos. Você vai ver ali uma sequência, ouvir, guardar, praticar, colher frutos. Ouvir, guardar, praticar, colher frutos. Ali Deus apresenta alguns princípios de bênçãos relacionados à obediência. E isso não significa, queridos, que o cristão não vai enfrentar dificuldade. A Bíblia não promete uma vida sem luta. Pessoas obedientes também enfrentam desertos, também enfrentam perseguições, também enfrentam perdas, também enfrentam momentos difíceis, mas tem uma diferença: quem anda com Deus atravessa o deserto na presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Quem anda com Deus atravessa o período de perseguição com a presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, queridos. Eu e você precisamos entender que a bênção bíblica não é apenas tomar posse, não é apenas possuir coisas. A maior bênção bíblica é viver debaixo da vontade e em relacionamento com Deus. Essa é a maior bênção. A maior bênção. Então, nós entendemos que a obediência, ela não produz frutos imediatos, né? Seria tão bom quando pá. Mas é assim? Não é. Eu plantei um pé de amora. É época de dar amora, gente? Quem sabe? Não, né? É. Eu não estou vendo amora por aí. Eu tenho um pé ali na frente do consultório do doutor Milton. Gente, o ano passado, cada vez que eu ia colher lá, era de 5 a 10 quilos de amora. Meu Deus. Guardamos, até a resenha tinha amora congelada. E eu plantei um pezinho lá e ele não deu ano passado. E esse ano ele está dando. Tem um pititica.
mas está dando um monte de frutinha. Minha neta passou em casa ontem, ela falou assim, vô, guarda tudo para mim. Ela gosta muito de amora. Mas demorou para produzir, está lá num vaso, começou a produzir. Eu trouxe um pé de romã, lá de Hortolândia. Trouxe no carro, uma muda já grande. E ela cresceu, acho que ela achou o chão, que ela cresceu muito. Gente, estou tomando água de romã, você sabia que a água de romã evita tumores e faz acabar quem está lutando com câncer. Água de romã. Estou tomando água de romã. Produzindo romã, vocês não estão entendendo, que coisa linda. Mas produz assim? Não, eu tenho que aguar, e eu esqueço de aguar, de repente o pé já, só falta me falar, você está comendo o dia inteiro, mas para mim nada. Aí eu vou lá e coloco mais água. E produz. Mas produz imediato, queridos? Não, não é imediato. Deus trabalha em processos. Deus trabalha em processos. Obediência hoje, resultado depois do processo. Mas nós queremos resultado hoje. Eu obedeci hoje, eu quero resultado hoje. Não é assim. Você planta hoje para colher amanhã, para colher depois. A semente permanece debaixo da terra e aparentemente nada está acontecendo, queridos. Mas tem um processo em desenvolvimento que está acontecendo. Vai nascer, a bênção vai chegar, a cura vai acontecer, a restauração vai acontecer, o milagre eu vou experimentar, amém? Eu preciso confiar e continuar crendo. Tem algo acontecendo, meus olhos não estão vendo, mas tem algo acontecendo. Tem algo se desenrolando, queridos. Gálatas 6, versículo 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Diga para a pessoa do lado, se você não morrer antes, você vai ser abençoado. Não, a ideia não é não morrer, é se você não desistir. Eu falei morrer só para você acordar. Se você não desistir, você vai receber a bênção. Amém? Se não desistir, você vai receber a bênção. Você vai colher o favor do Senhor. Então entenda, a obediência tem uma estação de plantio, tem uma estação de colheita. Tem a estação do plantio em obediência, tem a estação da colheita em obediência. E nós precisamos entender que é assim que Deus trabalha. Não abandone a obediência, porque você não está vendo o resultado. Continue obedecendo. Vai chegar o dia que você vai ver o resultado. Não só uma semente germinando, porque Deus está preparando também você. Sabia? Às vezes nós não colhemos ainda o que nós estamos pedindo, porque nós estamos sendo transformados por Deus, para estar apto para receber a bênção, para estar digno da bênção, para estar pronto para a bênção. Então, às vezes, Deus está trabalhando em nós, nos preparando. Às vezes, Deus está preparando o cenário para a bênção. Então, o resultado que virá, às vezes não vem da forma que eu pedi ou imaginei, mas veio da forma que eu preciso e que Deus sabe que é o melhor para mim. Nem sempre vem da forma que pedimos ou que imaginamos, mas o segredo é, continue obedecendo. Obedece, seja dizimista fiel. Obedece, seja ofertante fiel. Obedece, sirva o teu próximo. Seja um bom filho, seja um bom pai. Seja uma boa mãe, seja uma boa esposa, seja um bom esposo. Continue obedecendo, continue plantando corretamente. Você vai colher no tempo de Deus. E vai colher quando? Quando você estiver pronto, mudado, transformado por Deus, a bênção chega. Deus muda o cenário, Deus muda as situações, mas a bênção vai chegar. Agora eu tenho uma péssima notícia para você. A desobediência também produz consequências.
a desobediência também produz consequências. Precisamos entender isso, queridos, com seriedade. Assim como a obediência produz fruto, a desobediência também produz consequência. A história de Saul é uma história marcante para nós. É um exemplo marcante para nós. Deus havia dado uma orientação, mas Saul decidiu fazer as coisas segundo a sua própria lógica, o seu próprio entendimento. E por isso que Samuel declarou, em 1 Samuel 15, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E eu, com as primeiras vezes que eu li isso aqui, eu ainda criança, pré-adolescente, eu falei, Deus, mas por que o Senhor fez isso com ele? Ele só estava preocupado em resolver as coisas. Samuel estava demorando, Samuel também chegou na última hora. E ele só estava preocupado, ele só tentou acertar. Eu negociando com Deus. Aí fui falar, pastor, não é justo o que Deus fez. Aí o pastor me explicou a questão da obediência. Não é nossa lógica, não é nossa coerência. É da forma de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Então, a história de Saul mostra para nós que eu posso estar cantando e em desobediência, eu posso estar pregando em desobediência, eu posso estar dançando e em desobediência, eu posso estar ofertando em desobediência, eu posso estar servindo e estou desobedecendo. E eu descobri isso da pior maneira em termos de finanças. Porque eu dava meu tudo na minha cabeça. E quando faltou, e era só Deus respondendo a minha oração, né? Quando faltou, eu trabalhando e o governo não pagando, dando aula e o governo não pagando, e quando eu fui brigar com Deus, falando, Deus, quando eu estava recebendo, eu fiz isso. Deus falou, isso você fez porque você quis te aparecer, eu não pedi. Isso você fez porque você se intrometeu aonde eu não chamei. Isso. Então, queridos, a desobediência pode ser também coisas aparentemente boas. Já teve situações de eu estou preparando uma cesta para levar para alguém e Deus falar, não, aquilo é fruto de desobediência. Porque até uma cesta para alguém você pode levar enquanto Deus está tratando de alguém infiel, irresponsável, que administra mal o dinheiro, por isso está precisando de cesta. E, na verdade, Deus não quer que leve a cesta, não. Deus quer que deixe a água bater para a pessoa se mexer. Às vezes Deus faz isso. Então, até quando você está pensando em ajudar, às vezes você está atrapalhando. Quer ver gente atrapalhando? É família de dependente químico. A pessoa está enrolada porque bota o dinheiro nas drogas, na bebida, e a família está pagando conta. Está atrapalhando. Ai, mas se não botar as coisas lá, meu netinho vai passar fome. Traga o neto para comer em casa. Deixa faltar lá, traz para casa. Uma vez eu falei isso para a Sueli. Falei, Sueli, traz para casa os seus netos, eles vão comer na sua casa. Porque, queridos, às vezes a gente acha que está ajudando. Não está. Eu falei para uma prima que é codependente da prima, dependente, que os pais já morreram, ela não tem irmão, não tem ninguém. E aí ela me contou a história, a menina aprontou no Servim, o Servim mandou embora, ela ligou para mim procurando um lugar, achei um lugar gratuito para a prima. Mas daí eu contei a história para ela, eu falei, você não está ajudando a sua prima, pagando as contas dela, pagando as dívidas que ela deixou. Deixa as dívidas para ela resolver quando ela sair. Porque ninguém cava poço se o poço está dando água boa. Não é, João? O João é dessa época. Ninguém, não é, irmã Conceição? Nós temos um poço, está dando água boa. Para que eu vou cavar poço? Então, às vezes, a gente desobedece ajudando. Enquanto eu devia orar e perguntar, Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo ajudar? Eu tenho que perguntar para Deus.
Às vezes Deus vai te dizer, não, não vai ajudar. Então nós precisamos entender a profundidade da desobediência, queridos. Porque nós podemos estar fazendo muitas coisas religiosas e ainda assim viver em desobediência. Deus não quer o nosso trabalho, Deus não quer o serviço das nossas mãos, da nossa cabeça. Deus quer um coração obediente, submisso a Ele. Isso vem acima de tudo, entende? Às vezes tem pessoa produzindo muito menos que eu, num nível de obediência muito maior a Deus. Entende isso? Deus quer um coração obediente. Um coração que sempre pergunta, e agora, Senhor? O que você quer que eu faça, Deus? Então, obedecer é confiar, mesmo sabendo que eu queria muito isso, mas Deus está falando não agora. Mesmo sabendo que eu estou sendo contrariado, eu vou obedecer. Porque, queridos, você conhece o que você está vendo. Deus conhece além. Eu estou vendo uma porta que eu quero que abra. Deus sabe que se essa porta abrir, Ele sabe o que tem atrás dessa porta. É como o pai que pega a criança para atravessar a rua, né? O pai está enxergando o perigo, a criança ainda não. Mas o pai enxerga. Somos assim, como criança, que se a gente obedecer o pai, não soltar a mão, não vai dar mal. Amém? Se não soltar a mão de Deus, não vai dar ruim. Mas se soltar, achar que já está crescidinho, achar que já sabe, que já entende dos perigos, dos paranauê, eu quero correr, eu quero ir mais rápido, não vai dar bom. Eu preciso entender, queridos, que se é para esperar, é para esperar. Porque Deus está enxergando aquilo que eu não estou vendo. Eu preciso entender isso. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Eu só conheço o que está na frente do meu nariz. Eu preciso entender isso, querido. Eu estou enxergando uma oportunidade. Parece que é de Deus. Parece que é muito bom. Deus está vendo as consequências dessa oportunidade. A gente precisa entender isso. A gente precisa orar sobre isso, né? Então, quando Deus disser espere, espere. Deus falou vai, vai. Deus falou pare, pare. Deus falou perdoe, perdoe. Deus falou abandone, abandone. Deus falou permaneça, permaneça. Eu nunca usei drogas. Estava começando a beber, embora cresci odiando meu pai por ser alcoólatra, estava começando a beber. Mas nunca nem experimentei algumas drogas. Que eu via meus amigos usando drogas injetáveis, cocaína, maconha, eu mesmo nunca nem experimentei. Mas quando eu me converti, tive encontro com Deus, numa madrugada, de manhã eu estou saindo do quarto, meu pai gritou, né, levanta que tem que colher mexerica. E aí nós estávamos levantando, eu estou saindo do quarto, eu ouvi, abandone seus amigos. Parei, pensei, voltei para o quarto, falei, Deus, o que foi isso? Não pode ser minha carne, são meus primos, amigos de uma vida inteira. Não é minha carne que está falando. Eu falei, Senhor, também não deve ser o cramunhão, o fedido, o demônio, o capeta, o satanás. Não é, porque ele quer mais que eu continue com aquela galera. Já estava bebendo, me prostituindo. Eu falei, Deus, só pode ser o Espírito Santo que falou abandone. E aí eu voltei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, se for para abandonar, não é nem para jogar bola com eles, não é nem para ir pescar com eles, não é para ir no cinema com eles, é para abandonar, eu vou abandonar. Eu entendi assim. Se eu errar, Senhor, eu estou errando, querendo acertar. Mas eu ouvi algo que não pode ser da minha carne, que não pode ser do capeta, só pode ser do Senhor. Então, a partir de agora, nenhum deles é meu amigo. Não saio mais com eles para nada, nem para jogar bola. É para abandonar, é para abandonar. E isso me protegeu.
E isso me deu rumo nos próximos 3 meses, que eu fui passando por cura tremenda. E no próximo ano. E só depois de um ano o Senhor falou, agora pode buscar. Estou até hoje buscando essa galera. Diga, a voz de Deus é mais segura que meus sentimentos. A gente ouve muito nossos sentimentos. Nós damos muito ouvido às nossas emoções. Mas a voz de Deus é mais segura. Eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ela é muito mais segura, queridos, muito mais segura. A obediência abre caminho para propósitos de destino. Existem destinos que estão ligados a decisões, estão ligados a escolhas. José precisou permanecer fiel. Daniel precisou permanecer firme. Davi precisou esperar. Abraão precisou sair. Moisés precisou voltar para o Egito. Entende? Decisões está ligada a nossos destinos, a propósitos na vida. Talvez exista algo que Deus está te pedindo para você hoje. Deus tem pedido para você nos últimos dias, tem pedido algo. Obedeça. Obedeça. Não fica adiando, não fica esperando algo acontecer, você entender tudo para obedecer. Deus pode estar te pedindo apenas um passo nessa direção, naquela direção. Deus pode estar pedindo apenas um passo, queridos. Você não precisa conhecer os próximos 10 anos. Você precisa conhecer os próximos passos. O que Deus está pedindo. Obediência hoje prepara a colheita de amanhã. Obedeça hoje. Você vai colher frutos dessa obediência. Diga, o resultado da obediência será a bênção de amanhã. Sempre tem bênçãos, resultados de obediência. Não desista porque você não viu. Não pare porque nada aconteceu. Não volte atrás, porque você está num processo e esse processo está demorando. Não volte atrás. Ore, permaneça, creia, obedeça. Deus vai te retornar em bênçãos, em colheitas abundantes. Tem sementes que precisam de mais tempo que outras. O rabanete, você planta o rabanete, com 40 dias você está colhendo. Quer dizer, não sei agora, né? Talvez agora com alguns produtos nem até antes. Você planta o alface, com 30 dias você está colhendo alface. Mas tem coisas que você planta, e aquilo fica pequenininho, 1 ano ele ainda está pequeno. Vai demorar para começar a frutificar. Mas quando começar a frutificar, são colheitas absurdas, todos os anos. Todos os anos. Há processos que vai tempo para amadurecer. Há promessas que nós precisamos esperar o tempo certo dela acontecer. Deus não está atrasado. Deus não demora. O tempo dele é perfeito, amém? Eu quero te perguntar, existe alguma área da sua vida que Deus já mostrou para você o que fazer e você ainda não obedeceu? Vou repetir, você vai pensando nisso. Existe alguma área da sua vida que Deus já te mostrou o que você deve fazer e você ainda não obedeceu? Deus já te pediu para perdoar alguém e você não obedeceu? Deus já te pediu para abandonar um pecado e você não obedeceu? Deus já pediu para restaurar um relacionamento e você não obedeceu? Deus já te pediu para pedir perdão e você não pediu? Deus já te pediu para perdoar e você não perdoou? Deus já te pediu para mudar uma atitude e você não mudou? Deus já te pediu para deixar uma determinada prática e você ainda não deixou de praticar? Deus já te pediu para começar algo e você não começou? Deus já te pediu para esperar pelo tempo e você está brigando com Deus? Deus já te pediu para assumir uma responsabilidade e você está dizendo não? Deus já te pediu para confiar novamente
e você se recusa a confiar, não espere sentir vontade. O coração do homem é enganoso. Decida obedecer. Estou esperando o melhor tempo. O melhor tempo é hoje, é agora. O melhor tempo foi ontem. Obediência não é somente fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. É fazer o que Deus está falando para fazer. A carne está dizendo não, mas Deus está dizendo faça. Lembra que eu falei? Foi uma manhã de briga para eu ceder e começar a falar: Espírito Santo, então me ajuda, porque eu não consigo perdoar. Eu quero vingar, eu quero colocar meu pai num asilo bem fedorento, depois eu perdoo. Então, queridos, não espere a vontade, obedeça. Obediência é escolher aquilo que Deus falou para fazer, e fazer. E depois que você faz, você observa que é a melhor coisa que podia ter acontecido. Queridos, perdoar meu pai naquele dia foi incrível. Eu estava sozinho na chácara, cuidando da chácara. E em vez de cuidar da chácara, fiquei deitado na rede a manhã inteira, falando com Deus, chorando e orando, e falando com Deus, e Deus me ministrando. Mas foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Porque a partir dali, eu vi que eu estava pronto para ir para a igreja, levantar a minha mão no apelo. Naquele tempo, todo culto tinha um apelo: quem quer aceitar Jesus, quem quer voltar para Jesus. E eu não vi a hora de chegar a hora do apelo para levantar minha mão e todo mundo saber que Deus estava mudando a minha história. Deus estava mudando a minha vida. Talvez você esteja vivendo um período que parece que a sua obediência não está produzindo resultado. Né? Quem já passou por isso? Eu estou obedecendo, estou fazendo uma lição de casa, estou fazendo tudo certo, estou fazendo o que Deus mandou fazer, estou permanecendo fiel, eu já abri mão, eu já esperei, eu já orei, e eu não estou vendo resposta. Parece que Deus não viu, Deus não ouviu, Deus não está fazendo nada. Deus viu cada renúncia. Deus viu cada vez que você abriu mão da sua vontade. Deus viu. Deus viu cada vez que você abriu mão dos seus sentimentos. Deus viu. Deus viu cada lágrima derramada. Deus viu. Pode ter certeza, Ele viu. Ele viu cada decisão tomada no secreto. Ele viu quando você poderia ter desistido, mas permaneceu. Ele viu. E a palavra de Deus é: Deus não é injusto para que esqueça. Ele não é homem para que minta. Ele vai responder. Ele vai fazer. Ele vai agir. Ele vai trazer resposta. Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer a cura. Ele vai trazer a restauração. Ele vai fazer o milagre, porque Ele é Deus. Persevere. Você vai receber a tua bênção, o teu milagre. Continue obedecendo. Queridos, a fidelidade, muitas vezes, é invisível para as pessoas. Mas toda fidelidade não é invisível para Deus. Nenhuma fidelidade passa desapercebida aos olhos de Deus. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. E eu vejo chamar Deus presente.